31 de agosto de 2016 está no ar mais uma edição do programa TV Bancários. Hoje vamos te atualizar sobre a campanha nacional 2016 com o nosso presidente Eduardo Araújo, que já está aqui com a gente ao vivo via Skype. Mas antes eu quero lembrar a você que a sua participação aqui neste programa é fundamental, é muito importante e veja só como é fácil participar. Para participar é muito fácil. Basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. Pois é, como eu disse, o tema de hoje é Campanha Nacional 2016. Já vamos direto desejar uma boa noite ao nosso presidente. Presidente, a campanha está aí a todo vapor, né, com a mobilização da categoria e também o diálogo com a sociedade. Houveram avanços nas negociações? Boa noite. Boa noite a todos e todas. É importante que a gente possa trazer as novidades, da nossa campanha em virtude da própria postura da FENABAN ao apresentar uma proposta na última segunda-feira que não contempla os anseios da categoria. Isso vai fazer com que a gente possa entrar, e como a gente tem feito hoje, entrar em todos os locais de trabalho, convocar os bancários e bancárias para a Assembleia para decidir os rumos da campanha 2016. Presidente, qual foi essa proposta aí apresentada pela FENABAN? Olha, a FENABAN apresentou uma proposta com perdas salariais para o resto da vida. Então, ela apresentou um modelo que traz um reajuste abaixo da inflação, com a perda salarial, e um abono salarial de R$3.000, e não apresentou mais nenhum avanço, seja na questão de saúde, de emprego, de segurança ou de igualdade de oportunidades. Exatamente uma postura que a gente pode considerar de pouco respeito a uma mesa de negociação, quando a nossa minuta de reivindicações não apresentou nenhuma proposta de abono salarial para compensar perdas. Então, presidente, são por causa desses motivos que o comando orienta a rejeição a essa proposta, é isso? Exatamente. O Comando Nacional dos Bancários orienta todas as direções do sindicato que façam as assembleias e já defendam contra a aceitação dessa proposta, e que a partir disso, não vendo espaço para negociação, porque foi solicitado à FENABAN, após a apresentação dessa proposta, para que nós pudéssemos continuar a negociação e apresentasse uma proposta diferente disso, porque a gente não reivindicava, a FENABAN disse que não apresentaria nenhuma outra proposta com modelo diferente. Então, a gente não resta outra situação a frustrar as negociações por conta da postura da FENABAN e já fazer o indicativo de greve, mas deixando aberto aí a possibilidade de uma negociação a qualquer momento, seja na sexta-feira ou seja na segunda-feira. O comando está de plantão para qualquer negociação que a FENABAN esteja disponível. 18h37, estamos ao vivo. Mande a sua pergunta através do Linha Direta. Você que está assistindo aqui pelo portal do Sindicato dos Bancários de Brasília ou pela Top TV Brasil, utilize o espaço do Linha Direta para tirar a sua dúvida. Presidente, vamos passar o serviço aí para os bancários sobre essa assembleia, onde vai ser e qual é o horário? Olha, tradicionalmente, nossa assembleia é sempre no setor bancário sul, e às 18h30 a primeira convocação, às 19h a segunda convocação, no dia 1º de setembro, o dia em que é a data base dos bancários nacionalmente. Então, nós recomendamos no comando que houvesse assembleias em todo o país, para mostrar a unidade da categoria, rejeitando essa proposta e já apresentando uma nova assembleia no dia 5 para confirmar ou não o indicativo de greve. Então, o serviço completo é assembleia amanhã, todos a assembleia, não deixe que os outros decidam por ti, e que a partir dessa assembleia a gente comece a organizar um movimento de paralisação. E aí sim
com essa paralisação indicada, ver se a FENABAN tem interesse de negociar e que não tenhamos uma greve. Mas se a FENABAN não mantiver a mesma postura, a intransigência, certamente os bancários não vão se furtar a manter a luta pela dignidade e pelo respeito. Presidente, a gente recebeu aqui uma pergunta do César Moraes Neto. Ele fala assim: sou bancário há menos de um ano, trabalho no Banco do Brasil. Gostaria de saber se nas campanhas anteriores o reajuste reivindicado sempre foi atingido. Ele agradece e deseja uma boa noite. A pergunta do César Moraes. Boa noite, César. Obrigado pela pergunta. Um companheiro recém-chegado da categoria, e não há na história que a gente conheça nenhuma categoria que tenha atingido toda a sua reivindicação. Então, os banqueiros, e não é diferente de nenhum outro capitalista, ele pretende se apropriar da mais-valia e também de uma lucratividade que ele possa até atingir. Então, quanto maior a lucratividade, melhor para ele. E nunca foi fácil a gente conseguir um objetivo mínimo, vamos dizer assim, que é a inflação. Ou seja, todas as negociações para se atingir a inflação já é difícil. Imagina para atingir a totalidade das nossas cláusulas. São 128 cláusulas que nós reivindicamos no caso da FENABAN, em torno de 70 do Banco do Brasil, mais vários itens da Caixa, quase 200 itens. Então, ninguém, e nem não é só na nossa categoria, atinge a totalidade de suas reivindicações. E é um processo histórico, ou seja, é construído com o passar do tempo. O que a gente tem de hoje de direitos, que não são benefícios dados por nenhuma empresa, foram conquistados ao longo do ano, um pouquinho aqui, outro ali, e aí não é fácil atingir isso. E a intransigência do banqueiro hoje, ela é muito mais desrespeitosa do que, de fato, um processo de negociação real. A gente sabe que a lucratividade dos bancos atinge aí, mais que 14% ao ano, a gente está falando de rentabilidade, então, a partir disso que a gente apresentou a proposta de aumento real. E a gente sabe também que mais de 2/3 das categorias que fizeram negociação no primeiro semestre atingiram mais do que a inflação, mas nenhuma delas atingiu a totalidade de suas reivindicações. Então é um processo histórico que a gente vai acumulando pequenas vitórias, mas que elas são para sempre, são permanentes. Presidente, agora sobre as pautas específicas, até o momento, qual o balanço da diretoria do sindicato em relação às negociações com a Caixa e o Banco do Brasil? Eu acrescentaria também algumas coisas sobre o BRB, mas a questão da Caixa e do Banco do Brasil, nós tivemos aí 2 rodadas de negociação, também não foram apresentados itens que sejam considerados essenciais para a nossa campanha específica desses bancos, mas o que a gente entende é que os bancos têm que se comprometer a atingir o índice da FENABAN e a atender reivindicações que possam contemplar as diferenças que cada banco tem, ou seja, não é simplesmente uma política de gestão de pessoas de um banco e as decisões da sua diretoria que vão melhorar as condições de trabalho, melhorar a empregabilidade, ou seja, o número de pessoas empregadas, não vai melhorar a saúde, ou seja, se a gente não reivindicar, os bancos não vão dar nada de graça. Tanto o Banco do Brasil como Caixa e BRB até agora não apresentaram nenhuma condição para que a gente pudesse fazer avaliação nem na Assembleia. Então nós temos uma Assembleia unificada e que vai discutir a totalidade das propostas que foram apresentadas até agora. Presidente, o senhor citou aí o BRB, a primeira mesa de negociação com o BRB aconteceu hoje. Qual que é a avaliação que o senhor faz sobre esse encontro? Ela aconteceu na terça-feira, e também durante a negociação da FENABAN, na segunda, Não, foi na segunda-feira. Então a gente fez uma provocação dessa negociação com o BRB, a primeira, de que ele se comprometesse pelo menos a seguir a FENABAN. Então não há uma posição da direção do BRB
a respeito de como quer seguir essa campanha. Porém, nós já definimos que a nossa proposta é de que nós entregamos 2 pautas para o PRB, né? A pauta geral da categoria e a pauta específica também. Presidente, a gente tem uma pergunta aqui agora, uma dúvida do Marcelo Gebara. Ele falou assim: em Assembleia, existe um quórum mínimo para se aprovar ou recusar uma proposta? Olha, Marcelo, não existe quórum mínimo ou máximo, né, para poder discutir uma proposta. Existe a primeira e segunda chamada, mas por um processo de tradição de que você possa organizar. Agora, existem assembleias que são estatutárias, né, que podem exigir quórum. Mas aí são assembleias específicas de questões internas do sindicato. Com relação a questões de política ou de política de negociação, tal, não existe quórum mínimo para aprovação, não. No entanto, como nós somos uma categoria nacional, a Assembleia de Brasília, por exemplo, quem for na Assembleia decide por todos de Brasília. Então, o interessado é que decide. Só que quando ele decidir, ele vai decidir pelos 27 mil trabalhadores de Brasília. E isso é computado nacionalmente. Então, cada Assembleia, mesmo que tenha um número mínimo de pessoas, decide pela totalidade da sua base. E é feita uma composição nacional de como foi decidido em cada Assembleia. Se houver decisões diferentes entre as Assembleias do país inteiro, vai se buscar identificar quais as Assembleias, como é que essas Assembleias foram representativas das suas bases. Então, soma-se as bases que aprovaram a proposta A, soma-se as bases que aprovaram a proposta B e vê qual que foi a maioria. Então, numa campanha nacional, é desse jeito. No caso do BRB, não, aí o sindicato tem autonomia para resolver a questão específica do BRB em Brasília. Estamos recebendo mais participações aqui. Agora eu vou registrar a pergunta do Juliano Silva. Ele pergunta, presidente, até quando deve durar a campanha desse ano? Oi. Presidente, o senhor ouviu a pergunta? Oi. Eu estou com... Oi. Presidente, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Certinho. Vou repetir aqui a pergunta do Juliano Silva. O Juliano Silva, ele perguntou... Que é sobre o tempo da campanha, não é isso? Isso, exatamente. Até quando deve durar a campanha? Tá, eu vou responder essa pergunta e já vou depois carregar a bateria aqui, que está com um probleminha de bateria. Mas essa pergunta é o seguinte, qual é o tempo de uma campanha? Então, nós modificamos o tempo de negociação esse ano. Então, o espaço de negociação, que duravam 4 semanas, foi reduzido para 2 semanas. Para que a maioria dos bancários fale, vamos parar de enrolação, vamos tentar resolver isso o mais rápido possível. Então, do ponto de vista da estratégia de negociação, nós apresentamos uma negociação em 2 semanas. Colocamos em metade do tempo de negociação. Porém, a postura da FENABAN está colocando um impasse na campanha. A partir do impasse, nós tivemos anos, e aí historicamente, tá, que não houveram greves e foram resolvidas a campanha sem greve. Mas nos últimos, vamos dizer, 13 anos, sempre tivemos greve. Teve em 2007 um dia de greve apenas. Teve um ano, se não me engano, em 2012, foram 7 dias. E teve 30 dias, 27 dias, 22 dias de greve. Então, quando a gente entra no movimento de paralisação, aí nós perdemos o controle de tempo e aí vai dependendo da paralisação e da mobilização dos trabalhadores para fazer com que os patrões apresentem alguma proposta. E aí a gente não tem mais domínio do tempo, vai depender do processo de mobilização e do tamanho da greve para que a outra parte da mesa que está colocando o impasse se movimente. Você está assistindo ao programa TV Bancários, hoje falando sobre campanha nacional 2016, agora 18 horas e 48 minutos. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos para voltar a conversar com o presidente Eduardo Araújo, o presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Brasília. Até já!
delegado sindical é o principal elo entre os bancários e o sindicato, fundamental para a organização e mobilização dos trabalhadores, na defesa e na garantia dos direitos da categoria. Com mandato de 1 ano, o delegado sindical deve ser atuante, mantendo contato permanente com a categoria. Você sabe o que faz um delegado sindical? Representa o sindicato junto aos bancários, organiza e mobiliza a categoria no local de trabalho, divulga decisões políticas e administrativas do sindicato, conscientiza e estimula os bancários sobre a importância da sindicalização, participa e auxilia na organização de eventos promovidos pelo sindicato, recebe críticas e sugestões dos bancários e as encaminha ao sindicato, zela pelo cumprimento das normas e deliberações do Estatuto e das Assembleias. Contribua com a organização e mobilização dos bancários de Brasília. Seja delegado sindical. Estamos de volta, ao vivo, com o seu programa TV Bancários. Hoje, sobre Campanha Nacional 2016, o presidente Eduardo Araújo está aqui respondendo às suas perguntas. Presidente, eu vou direto aqui para a participação da Janaína Coelho, que ela acabou de mandar aqui. Ela disse o seguinte: com o golpe consumado hoje na história do Brasil, como fica a situação da campanha? Os objetivos continuam os mesmos? É a participação da Janaína Coelho. Olha, Janaína, nós temos interesse de fechar a campanha salarial de forma que a gente não tenha nenhuma perda para os trabalhadores, porque se estabelecendo um processo de perdas salariais, a gente não tem como recuperar depois facilmente. Então, essa é uma perspectiva diante do cenário político que nós estamos passando nesse momento. Mas nós não vamos deixar de fazer a campanha para tratar de outros assuntos. Evidentemente que nós temos interesse de resolver a campanha com os banqueiros naquilo que está previsto na nossa convenção coletiva. Mas existem outros campos de batalha que serão trabalhados, assim como foi em abril de 2014, no Congresso Nacional, para defender as leis que dão garantias aos trabalhadores no Brasil. E aí não será uma questão dos bancários, mas sim da classe trabalhadora. Então, já estava na nossa perspectiva de campanha esse processo do impeachment, né? Desde dezembro do ano passado, a gente já vinha acompanhando esse cenário e ele não modifica o que a gente planejou. Então, o que pode modificar nosso planejamento é a postura da FENABAN, não exatamente um cenário econômico e político. Isso aí tem desdobramentos independentes da nossa campanha. Alguns colegas, por exemplo, dizem: a gente tem que estar de olho naquilo que a gente vai fazer na campanha salarial, mas a gente pode ganhar várias coisas na campanha salarial e perder depois numa mudança de legislação. Seja ela na questão da aposentadoria, que é o mais grave de todos os projetos que tem aí, declarados pelo governo do Michel Temer, mas também outros de retirar questões da CLT
e que poderia enfraquecer muito as negociações gerais e de quebra, as negociações dos bancários. Mas, nesse momento, nós temos tudo dentro das perspectivas de cenário, de conjuntura, que já estavam dadas há algum tempo. Muda-se um detalhe ou outro, uma briga ou outra no Congresso Nacional, que pode ser adiantado ou não, mas em relação aos banqueiros, eu creio que eles estão preocupados não com juros, como foi uma matéria do Valor Econômico, e nem com o acordo específico dos bancários, mas sim com as mudanças e o processo de terceirização que pode piorar ainda mais o emprego no setor bancário. Presidente, vou registrar agora aqui a participação da Ana Luísa Castro. Ela pergunta assim: como fico sabendo sobre o encaminhamento das pautas específicas? Nesses casos, já foram apresentadas propostas? Ana, já foram apresentadas todas as reivindicações, né? A gente tem matérias específicas no site dos sindicatos, da Confederação e da Federação, então no site dos bancários DF também você vai encontrar lá sobre a negociação específica do BRB, da Caixa e do Banco do Brasil, que ocorreram ontem do Banco do Brasil e Caixa e anteontem do BRB, além das negociações da FENABAN. O que a gente está aguardando agora são contrapropostas dos bancos, que não apresentaram nenhuma, mas a FENABAN já apresentou e agora a gente tem que tomar as nossas decisões em assembleia para definir os caminhos da nossa campanha. Então, as assembleias são autônomas para decidir, não é a direção do sindicato, nem o Comando Nacional que decide, mas a Assembleia que decide o que fazer com o que foi apresentado até agora. Agora, a pergunta do Tiago Novaes, ele fala assim: a partir dessa proposta da FENABAN, que deve ser rejeitada pelos bancários, o sindicato já cogita iniciar um movimento de paralisação ou greve? Sim, a nossa arma, né, enquanto trabalhador, é fazer realmente o processo grevista, porque nós poderíamos trabalhar com paralisações de 24 horas ou outro tipo de paralisação, mas nós temos que enfrentar determinados artifícios jurídicos que os bancos criaram, que são os interditos proibitórios, que atrapalham a mobilização dos bancários que são assediados para trabalhar no movimento de paralisação e de greve, e aí assim, a gente vai ter que fazer um processo de entrar na greve e apenas estabelecer um processo de crescimento dela, né? E quanto mais forte for a greve, no início, mais pressão a gente coloca sobre os banqueiros. Presidente, e quais são os próximos passos aí da campanha e como os bancários de Brasília o que eles podem fazer para fortalecer essa mobilização? Eu creio que tem que fazer a sua manifestação na rede social, no WhatsApp, onde for possível, colocando a sua indignação perante a postura dos banqueiros de apresentar uma proposta que apresenta perdas significativas para a aposentadoria, para o dia a dia, inclusive com reflexo nos planos de saúde. Então, manifestar esse descontentamento, né, com a postura colocada na mesa de negociação, informar os demais colegas, que muitos colegas acabam, em função da pressão do trabalho, da quantidade de trabalho, não se informando adequadamente, né, discuta no seu local de trabalho com os demais companheiros o que fazer, como fazer, e discutir isso numa assembleia, né, fazer os encaminhamentos na assembleia, e posteriormente a gente deve ter uma nova assembleia, confirmada a assembleia de rejeição agora no dia 1º, uma nova assembleia no dia 5 em Brasília, para que a gente organize as atividades a partir de 0 hora do dia 6. Então esse é o encaminhamento. Nós estamos providenciando notícias em rádio e em outros meios de comunicação para que a gente possa conscientizar também a população do que está acontecendo. Presidente, estamos chegando ao final aqui do nosso programa TV Bancários. Queria suas considerações finais e também saber se tem algum convite, algum aviso aí para os bancários para esses próximos dias. Nós temos no sábado a final da Copa dos Bancários, né? Convidar todos aí para ir para o Clube AB Brasil, lá no Parque aí, próximo a Águas Claras, onde nós estamos finalizando aí mais uma
um campeonato de futebol society, e temos a satisfação, né, de ter vários trabalhadores aí envolvidos nesse processo. Vamos lá torcer, confraternizar mais uma vez, mas também está conversando ali de como a gente pode ajudar na campanha salarial, porque eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente leva para o resto da vida enquanto trabalhador do sistema financeiro. É isso, quero muito agradecer a presença aqui via Skype do presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Eduardo Araújo. Lembrando a você que na próxima semana teremos um novo encontro marcado aqui no programa TV Bancários com mais um tema de interesse de toda a categoria, com certeza. Eu desejo a você uma boa noite e até lá!